Tamo junto! E aí, como é que faz? Tá vendo? A galera tá ligada, né? E para mim é uma alegria, pastor Arlen, né? Pastora Elba, ver assim vocês crescendo, frutificando, ver essa juventude linda aqui. Eu confesso que eu fiquei surpreendida. Eu falei, rapaz, chuva, Cruzalmense, parece que os crentes são de açúcar. E eu fiz assim, e não sei como é que vai estar lá não, viu? Mas olha, glória a Deus pela sua vida, que veio aí debaixo dessa chuva, desse chuvisco, para provar que você não é de açúcar. Então, vire para a pessoa que está ao seu lado, olha, Deus vai falar contigo, viu? Deus vai te honrar. E eu me sinto honrada. Obrigada por me convidarem para poder estar aqui. Me sinto honrada nessa noite. Eu amo essa igreja, amo essa casa. Para mim é sempre uma alegria muito grande poder estar aqui. Desci as águas nessa igreja há 22 anos atrás. Né? O Arlen falou que esse ano ele faz 40, eu estou com 4,2. Não parece, né, gente? Fala sério, né? Mas está aqui comigo minha primogênita Lola. Vem cá, mãe. Olha, gente, olha. Tá craque no português, né? Porque a gente mora lá, elas são americanas, a convivência maior é toda com a americana. Então, a primeira língua das minhas filhas é o inglês. A Radassa, a do meio, chegou aqui falando só inglês. E minha mãe, minha filha, eu não entendo nada. Como é que eu vou me comunicar com ela? Minha mãe, fale português. Ela vai relembrar, ela vai aprender novamente. E agora a Radassa, ela pediu para vir para o culto, né? Tirou até o pijama. E eu fiz assim, não, filha, você não vai, você vai. Aí ela fez assim, mãe, eu quero ir com você. Aí eu, não, filha, hoje você não vai. Ela fez assim, poxa. Outro dia até falou, oxe, né? Então, Lola disse que queria falar, viu, gente? Criança sabe como é, então você dá um desconto. Não é nada combinado com a mãe, mas eu sempre incentivo isso nas minhas filhas. Começou com a sobrinha, Sarinha está aqui, uma moça linda, muito bonita, né? Mas Sarinha começou a ministrar comigo desde os 3 anos de idade. E com as minhas meninas não é diferente, né? Então, vai lá, minha filha, deixa Deus te usar aí. Oi, gente, eu quero falar uma coisinha para vocês. Você sabia? Deus te amo. E eu quero vocês falar para as suas crianças que Deus ama eles. E tudo que eles fazem, o pessoas. Tá bom, gente. Eu vou ainda falando. Pode começar de novo? Hum. Oi, pessoal. Eu tô falando de novo porque me embaraçou. Então, fala com suas crianças que Deus ama as crianças, que tem que ler a Bíblia todo dia e tem que obedecer às pais, às mães e às professoras e tem que obedecer todo mundo na vida. E fala com eles que Deus ama eles muito no seu coração. Linda, mamãe ama muito. Ô, Glória, né, gente? É tão lindo isso. E interessante, olha, há um espírito de unidade aqui nessa noite, viu? Enquanto o pessoal estava orando, foi um Jal para o seminário, voltou outro Jal, né? Já orando aqui, rapaz, eu vi o céu descer, estremecer nesse lugar, viu, Jal? E glória a Deus, às vezes você fala assim, eu também quero ir para o seminário, pastor Arlen tem aqui, né, a escola de... Fala aí, pastor Arlen, para eu fazer a propaganda já para o povo aqui. Que às vezes o pessoal quer ir para o carisma e não tem como ir para o carisma, vem para cá. Como é o nome aqui? Éden, tá, mas fala para mim, Éden é o quê? Escola de quê? Hã? Desenvolvimento ministerial. Então, olha, foi um Jal para o carisma, voltou outro Jal, rapaz. Jal aqui antes nem falava direito. E o menino aqui cheio do fogo do Espírito Santo, né? Então eu vi o céu tremer, né? O céu desceu aqui, viu, Jal? Glória a Deus. Mas quando eu estava orando também, o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração em relação à minha filha mais velha.
E ela também, o Espírito Santo ministrou algo no coração dela. Ela fez assim: mamãe, você viu que eu chorei? E eu fiz assim: não, filha, mamãe, eu chorei, mamãe, eu estava chorando, porque eu falei para Deus, que eu falei para ela, né? Eu falei assim: filha, perdoa a mamãe, que às vezes a mamãe não tem paciência com você. Eu falei com ela ali. Eu estou abrindo isso aqui para você ver que todos nós precisamos buscar mais e mais ser parecido com Jesus, né? E eu cheguei ali para Lola, eu falei: filha, perdoa a mamãe, porque assim, muitas vezes a mamãe não tem paciência com você, a mamãe já coloca você de castigo. E eu fiz assim: a mamãe te promete, filha, que a mamãe vai ser uma mamãe melhor. Aí ela fez assim: mamãe, você é ótima, né? A gente falando em inglês, tá? Então, estou falando em português aqui. Porque quando eu quero que elas entendam mais rápido, eu falo na primeira língua, eu falo no inglês. E ela fez assim: mamãe, você viu que eu chorei? E eu também falei para Deus: Deus, eu quero ouvir a minha mãe. Eu quero obedecer a minha mamãe. Então, há um espírito de unidade aqui. Há um espírito cooperando conosco nessa noite. Vi alguns dos jovens abraçados, orando, chorando. Querido, você tem que entrar nesse lugar dessa forma. Você tem que dar liberdade ao Espírito Santo. Não é que ele vai começar a falar agora, ele vai continuar a falar neste lugar, porque desde quando você entrou por aquele lugar, o Espírito está se movendo aqui, né? Desde quando você entrou por aquela porta, o Espírito está se movendo através de cada louvor que foi entoado. Às vezes o pessoal fica assim: ah, Deus vai falar na hora da palavra. Não, irmão, ele já está falando. E eu estou abrindo algo, compartilhando algo que eu vivenciei com a minha primogênita, com a minha filha mais velha, né? E eu oro em nome de Jesus, a cada dia a minha casa será uma casa de adoração. Será uma casa onde o Senhor é exaltado. Lá em casa, querido, TV para elas é só depois do almoço. Não tem TV. Tá de férias aqui. Liberei uma manhã ou outra. Depois eu fiz assim: não. Vamos brincar, vai fazer qualquer outra coisa. Hoje em dia a criançada é o tempo todo no tablet, no celular ou na TV, é ou não é? Né? E lá em casa não adianta, eu falo é depois do almoço. E a primeira coisa que assiste é a Bíblia, vai colocar lá a Bíblia. Depois você pode assistir qualquer outra coisa, né? E lá em casa, lá nos Estados Unidos, sou eu o tempo todo com elas, né? Meu esposo trabalha o tempo todo. Então, querido, lá em casa é o som ligado o tempo todo. E ao tempo todo, vamos orar. Hoje a Catherine, ela escutou, né? A música. A Catherine é a minha caçula de 1 ano, né? Então ela já vem e já começa, ó, a dançar. Já começa, né? A ficar ali se balançando. E aí, quando eu saí, ela veio atrás de mim, porque ela percebeu: minha mãe está indo para a igreja, né? Minha mãe está indo adorar o Senhor. Mas todas as minhas filhas, desde quando nasceram, eu pego no colo. Hoje eu peguei a Catherine, né? Ela fez assim para mim. Eu peguei o bracinho dela enquanto eu estava no meu quarto, som ligado, orando em línguas, orando. A Catherine pegou, levantou os bracinhos dela para o alto também, adorando ao Senhor. Então, incentive isso. Eu estou falando para jovens aqui, mas quem vai casar um dia aí, dá um glória a Deus? Ah, esse glória a Deus aí foi devagar. Só do cabra abençoado aqui, o aleluia, que foi mais forte, né? Então, quem vai casar aí, dá um glória a Deus? Vai mesmo, minha filha, vai casar com o homem de Deus, viu? Mas tá muito cedo ainda, viu? Tá muito cedo. Então, quieto o seu facho aí, viu? Mas vamos lá. Vocês têm falado o tema a respeito de sobre a rocha. E aí eu fui orar. E eu fiz assim: pai, eu quero ministrar algo dentro desse tema. Eu não quero ministrar uma outra coisa. Então, o que o senhor quer que eu fale dentro deste assunto, né? E no mundo qual nós vivemos, nós somos atacados, querido, de todos os lados. De todos os lados. Se você olhar bem aí, no seu celular, você tem acesso a inúmeras informações. Você pode estar aqui no culto agora, mas se você se deixar ser distraído, levado, você vai olhar o Instagram, você vai olhar o Facebook, você vai olhar o Google, você vai olhar inúmeras informações. É ou não é? Mas em nome de Jesus, seu celular, e hoje você não vai estar fazendo nada disso, viu? Né? Mas nós temos acesso a inúmeras informações.
E a primeira coisa que eu quero já perguntar aqui no Fire, gosto do nome, Fire é fogo, hoje vai ser fogo aqui também, viu? É como você tem usado o seu celular. De qual forma você tem usado o seu celular, né? Eu confesso que eu preciso ser vigilante acerca do uso do celular. Eu preciso ser vigilante aonde eu tenho passado assim o meu tempo no celular. O que é que eu tenho aberto mais? Quais são os aplicativos que se abrem mais, né? E eu preciso vigiar principalmente nas redes sociais. Senão eu vou estar ali o tempo todo. Né? Então, eu tenho procurado hoje só postar algo. Se alguém me manda algo, eu sempre respondo, eu sempre respondo. Se você me mandar uma mensagem, eu vou te responder. Às vezes eu não vejo, às vezes vai demorar um dia, 2, 3, mas eu vou te responder, querido. Porque nós, como cristãos, nós precisamos dar atenção às pessoas. Então, pode ser quem for, eu vou te responder. Pode me mandar mensagem que eu vou te responder, tá certo? Mas de qual forma você tem usado? Uma outra pergunta: de qual fonte você tem se alimentado? Qual é a fonte que você tem se alimentado? O seu celular é um instrumento poderoso, mas use esse celular para o reino de Deus. Use as suas redes sociais para o reino de Deus. Não seja um crente agente secreto. Sabe aquele 007, né? Dum, 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 dum. Ninguém sabe que você é crente. É o 007. Querido, tenha orgulho de ser crente. Tenha orgulho de te chamar de careta. Tenha orgulho, meu querido, de fazer parte dessa família. Sabe por quê? Um dia isso tudo aqui vai ficar e a gente vai lá para a eternidade, para a glória. Mas não troque a sua salvação por um prato de lentilha. Às vezes até um rapaz bonitão, né? O Brad Pitt. Tem uma vez até aqui que falaram, né? Uma vez, ó, pense num homem bonito. Foi na EBD, né? Aí falou assim, ó, pense num homem bonito. Pronto, pensa no marido da Kali. É bonito mesmo, viu? Zóio azul, alto, né? O cabra é bonito, viu? Jesus me honrou, mas enfim. Às vezes você vai trocar a sua salvação por um relacionamento. Por um cara bonitão, sarado, né? O que adianta ele ser sarado, bonitão e por dentro ele tá vazio? Tá podre? Ah, tia, mas ele vai se converter. Ô, irmão, deixa ele converter primeiro. É, o namoro evangelista tem até música, né? Mas deixa ele converter primeiro, deixa ele ser cheio do Espírito Santo primeiro. Deixa ele ser batizado, deixa ele dar uns frutos aí. Aí depois, quem sabe, né? Olha, lá em casa são 5 meninas. Tenho 3, meu irmão tem 2. Você já pensou que o cidadão vai ter que passar pelo teste de... Porque as meninas aqui, o cabra vai ter que passar pela minha aprovação, Sara e Rebeca. Não é assim não, não é assim não. Peraí, o negócio é diferente, né? Porque isso é algo muito sério. Mas quando você está firmado na rocha, você não vai colocar isso como uma prioridade. No momento certo, seus olhos serão abertos. Eu não ouvi um amém. No momento certo, os seus olhos serão abertos. Opa! Aleluia! Mas enquanto não é o tempo, querido, até a hora, pede a Jesus, ô Jesus, não deixa os meus olhos serem abertos agora, não? Porque senão você vai acabar se perdendo e perdendo muita coisa. Eu conheço muitas pessoas, não são poucas, não, muitas, que perderam o seu propósito por causa de um relacionamento. Mas eu me pergunto, será que foi o relacionamento, pastor Arley, ou será que foi que essa pessoa não estava firmada na rocha? Porque quando você está firmado na rocha, querido, pode aparecer o Brad Pitt, pode aparecer o Tom Cruise, pode aparecer quem for, você vai continuar firmado na rocha. Mas cale, firmado na rocha. Como que eu posso me firmar na rocha mais e mais? Se encha da palavra de Deus. Como que você vai resistir
com a palavra. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Aleluia. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos. Nós bendizemos ao teu santo nome neste lugar, Jesus. Tu és lindo, tu és maravilhoso, Jesus. E não há outro além de ti, Jesus. Continua a se mover neste lugar. Continue a falar aos nossos corações, ó Pai. Continue, ó Deus, a tocar os jovens neste lugar. Aqueles que nos assistem pela internet, ó Pai. Que este mesmo mover, esta mesma unção, ó Pai, venha penetrar em cada lar, em cada carro nesta hora, meu Pai. Onde essa pessoa estiver, que ela receba do toque e da revelação do Senhor nessa noite. E aquele que crer comigo diz... Mateus capítulo 7, versículo 24. Nos fala acerca, né, do homem que firmou a sua casa sobre a rocha. Não sei se o pastor Arlen já leu esse texto aqui com vocês, acredito que sim. Eu não vou... ir a fundo nele, mas eu quero começar falando sobre ele. E diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Construiu a sua casa sobre o quê? A rocha. Porque pode vir um vento. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, é muito comum a gente ter furacão. É muito comum. Meu Deus, como é que você mora num lugar daquele? Querido, você crê que Deus vai te guardar. E olha que as casas de lá não são como as casas daqui. A parede lá é praticamente oca. Não é como a parede daqui, que é uma parede forte. A parede de lá, literalmente, ela é oca, pastor Arlen. Para a gente botar um quadro, um negócio, tem que botar uma bucha, um negócio para poder sustentar aquele quadro. E como é que vocês moram lá? A gente crê que Deus guarda, né? Mas já houveram situações de ter um furacão. Eu moro na Flórida, eu moro em Orlando, né? Então já houveram situações da gente ter que comprar mantimento e ficar preparado para ficar sem energia, porque eles falam, a área de risco tem que ser evacuada. Então, quem está na área de risco tem que evacuar. E é por isso que você vê muita tragédia quando passa os furacões por lá. Porque as casas, elas não são como as casas daqui. Mas mesmo assim, ainda tem casa que resiste, viu? E eles dão uma orientação. Se o furacão passar pela sua casa, por onde você está, você precisa procurar qual é o cômodo que é mais no meio da casa. Geralmente, sempre tem um banheiro que fica mais para o meio da casa. Então, se orienta. Você vai para o banheiro com seus filhos, com todo mundo, e fica lá até o furacão passar. Mas... uma casa que ela está firmada sobre a areia, né? O texto, ele nos é muito claro. Vem um vento desse, o que é que vai acontecer? Oi? Sobre a areia. Por isso que eu tô, oi? O quê? Eu tô assim, será que eu tô ouvindo bem aqui, né? Mas uma casa que está firmada sobre a areia, o que é que vai acontecer? Vai cair. A sua casa sobre a rocha. E aqui nos diz que sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Querido, assim é a vida do crente. Vai vir vento contrário, vai soprar contra nós, vai vir tempestade, vai vir vendaval, mas você não vai cair, você vai ficar firme. Você vai ficar firme, irmão. O fim de um relacionamento não é o fim. Morreu nada. Jesus tem o melhor. Veja como livramento. E eu posso falar isso com autoridade, porque eu já passei por isso.
Porque tem gente que fala, acabou tudo. Parece que acabou mesmo, mas não acabou não. Jesus tem algo melhor. Mas você precisa crer que ele tem algo melhor. Você precisa crer que quando a sua vida está firmada na rocha, pode vir o que vier, o seu alicerce está firme. Por exemplo, a igreja antiga da gente lá. Quem conhece o templo antigo ali? Eu soube que quando construíram aquela igreja, tem não sei quantos metros ali naquelas colunas para baixo, com não sei quantos quilos de cimento. Está firmado, está bem alicerçado. Assim precisa ser a minha vida e a sua vida. E como que nós vamos fazer isso? Nos enchendo da palavra. Aleluia. Diga assim, eu preciso me encher da palavra. E eu gosto que no início aqui do versículo 24 fala, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Olha só o que ele falou. Quem ouve as... Eu sempre falo isso, tá? É muito fácil chegar aqui e pregar uma palavra para vocês. É fácil, irmão, não é difícil. A palavra por si só, ela está cheia de vida. A palavra por si só, ela cura, transforma, renova. A palavra por si só, ela faz o que ela veio para fazer, abençoar as vidas, ministrar as vidas. Mas o mais difícil é a Kali viver essa palavra. É o mais difícil, é praticar essa palavra. O mais difícil é como é a Kali como esposa. Como é a Kali como filha, como é a Kali como mãe, como é a Kali como amiga, como tia, como é ela? Alguém está entendendo aqui comigo? E o que é que ele fala? Quem ouve as pratica. Então seja um praticante da palavra. O próprio Tiago, ele falou, né, que nós sejamos praticantes da palavra. Da palavra. 1 Coríntios 15, 58. Vou procurar aqui ser um pouquinho mais rápida, mas estou amando estar aqui com vocês. Muito obrigada, pastor Arlen, por ter me convidado. E, semana que vem, segunda-feira, já vou deixar uma tarefa de casa aqui, viu? Segunda-feira, no mesmo horário de vocês aqui, eu vou estar pegando um voo de volta. Eu nunca viajei sozinha com as meninas, vai ser a primeira vez. Então vocês vão orar aqui por mim, viu? Senhor, dá toda a graça, cala e renovo, né? Então, segunda-feira, nesse mesmo horário, 7h pouca da noite, eu vou estar pegando um voo de Salvador para São Paulo. Durmo em São Paulo com as gatinhas, já fiz de forma estratégica para eu não pegar direto. E no outro dia de manhã a gente pega um voo para Orlando. Então vocês vão orar por mim, viu, gente? Graça e favor de Deus, amém? Lembra aí, para orar por mim. Se no horário vocês vêm aqui e falam, ora por ela, tá bom? Porque a oração tem poder, irmão. Amém? E fizeram assim, Kali, você é doido. Eu falei, mas eu quero ficar mais uns dias com minha mãe. E dessa vez não tem como o Tyler vir só para me buscar. Porque da outra vez ele veio me buscar. Dessa vez eu falei, não, amor, eu dou conta. Jesus me ajuda e vai dar tudo certo. Amém? Então, 1 Coríntios 15, 58 diz assim. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Eu quero ler só a primeira parte do texto. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos ser constantes. Eu vou falar algo aqui, viu, Sarinha? Porque Jorge está ali atrás, né? Então eu vou falar. Ela fez assim, tia, tio Jorge, olha, tia, ele é bênção, viu? Ele é... tia, eu tenho que chegar lá no horário. E ele fez assim, tia, ele falou, olha, quem aqui que eu gostava muito era Kali, porque Kali jogava duro. Ô, irmão, Jorge, chegava atrasado, passava o corretivo, não era? Aí eu fiz assim, Sarinha, que hora você tem que estar lá? Tia, eu tenho que estar lá 2h30. Então, minha filha, você vai estar lá 2h30, não se preocupe não. Porque tem que dar o exemplo. Começa da onde? De casa. Mas você não sabe de onde eu venho, da roça. Irmão, dê seu jeito, dê seus pulos. Você tem que honrar o horário.
Eu aprendi isso com o pastor Márcio. É melhor alguém chegar atrasado do que você fazer alguém ficar te esperando. Então, ministros de louvor, quem está no ministério aqui, ó, irmão, chegue no horário. Você precisa ser firme nessas coisas também. Lucas não chegou no horário hoje, não foi, Lucas? Mas fui eu que dei carona a ele hoje, viu, irmãos? Mas eu não sabia que ele estava na escala, não. A avó me pediu carona, era quase 7 horas. Kátia, eu estou atrasada para ir para a igreja, mas ela cala e vai dar. Eu falei, se ele não tem com o que ir, vai ser o jeito. Aí quando chegou, ele, tia, olha, não fiz a senhora se atrasar, porque o culto não começou. Deus foi misericordioso com você, viu, rapaz? E eu fui buscar, irmão, porque carona é quando não está na sua rota. E a avó veio, falou que não ia vir, tá aí, ó. Eita glória. Foi, né? Mas eu estou falando isso aqui porque nós precisamos ser firmes. Nós precisamos levar o evangelho a sério. Leve o evangelho a sério. Não está aqui no meu esboço, mas vem no meu coração. Tudo que você fizer, está lá em Colossenses, faça como se fosse para o Senhor e não para os homens. Isso também nos diz acerca, quem está firmado na rocha, querido, o caráter é diferente, as atitudes são diferentes. E eu sei que eu fui muito chamada de chata aqui, até hoje. Eu falo com minha equipe, irmão, vocês sabem que eu sou chata mesmo. Eu sou mesmo. Fé Brasil, quando vai viajar, eu marco horário, ó, na recepção do hotel, tal hora. A van vai sair tal hora. Glória a Deus e aleluia. Estão tudo convertido hoje, ninguém mais atrasa. Mas demorou para chegar. Vai chegar lá. Já tiveram ensaios, pastor Arlen, que eu falava, olha, se chegar atrasado, eu vou cortar um tanto da oferta. Vou cortar. Que isso, cara? Vou mesmo. Atraso para mim, irmão, é caso de vida ou morte. Teve uma emergência. O menino passou mal na hora de sair. É diferente. Mas atrasar, por atrasar, pelo amor de Deus. Deus está falando aí. Aí o povo vai falar, ô pastor, não chama ela mais não. Mas você precisa levar isso a sério. Hoje, a gente, né, cruzalmense, baiano, quando chove, tem uma tendência a atrasar mesmo, né? Mas nós vamos quebrar isso aqui também, em nome de Jesus, amém, irmãos? Eu sei que nem todo mundo tem carro, isso dificulta. Nem todo mundo tem moto, isso dificulta, irmão. Nem todo mundo tem uma bicicleta. Isso dificulta. Mas quando você honra ao Senhor nessas pequenas coisas, Ele vai te honrar muito mais. Amém? Amém? Vamos lá. O que é que isso tem a ver com a mensagem? Nada, mas eu estou falando. Firmado na rocha. Diga comigo, firmado na rocha. Eu preciso ter os meus olhos fitos em Jesus. Nós precisamos nos negar a olhar para esse mundo que nos rodeia, para os problemas, as amizades. Tenha cuidado com as amizades às quais você anda. Se você está maduro na fé, você tem que estar lá no meio mesmo dessa rapaziada aí. Mas se você não está maduro, irmão, cai fora, fica fortalecido primeiro. Fica forte primeiro, porque senão você vai ter uma tendência a vacilar e ser influenciado. Mas tenha os seus olhos fitos em Jesus. Jesus, ele é o modelo a ser imitado. E eu vou ler com vocês, pode abrir Lucas 4. Você vai abrir em Lucas 4. Mas, enquanto eu estou falando isso aqui, vem muito forte, né? Aqui em Cruz, a turminha mais antiga sabe que a Carla é meia doida. Uma das coisas que eu amo muito, que eu sempre fiz aqui, trilha de moto. Aí, sério? Uai.
Tá vendo eu com 4.2, continuo com o estilo toda jovem aqui. Tênis, calça assim, né? Tem muita história, tio, tem muita história, né? E eu fazia trilha de moto aqui, andava com o pessoal, e só quem era crente era eu e seu Elilson, que é da Primeira Batista, né? E o pastor sempre me abençoou, porque sabia que eu estava ali numa missão também. E os pastores sempre me abençoaram. E eu lembro que teve um encontro em Muritiba, e aí falaram, não, rapaz, a Cali lá né? Que eu fui consagrada a evangelista, né? Mas para eles é uma pastora, né? Não, ela é pastora, rapaz, pede para ela fazer uma oração pela gente. E eu lembro que tava o som lá tocando, tic-tuc, 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 tic-tuc. Aí falaram, ô, Cali, você se importa em fazer uma oração? Eu chego agora mesmo, cadê o microfone? Bora lá. Aí eu peguei a moto, tava todo mundo de moto já pronto para sair, né? Aí eu, quem tá animado para esse passeio, para essa trilha aí, dá uma acelerada e todo mundo... E eram muitas motos, querido, mais de 100, 200 motos. Aí eu fiz assim, agora que aqueceu a turbina, desliga. Pai, desligou. Aí eu orei, abençoei, Senhor, que não venha ter nenhum acidente, que ninguém fique machucado. Eles ficavam invocados, porque era uma mulher, né? Uma mulher ali com a roupa de trilha e com a moto de trilha e tudo. E eu orei, abençoei e tal. Aí eu lembro que eu fui com a turminha de cruz. Mas teve um trecho que eu me perdi do pessoal e minha moto ficou no lugar, irmão. Eu tô gordinha agora, tá? Mas eu era magrinha, tá? Depois de 2 gestações, uma atrás da outra, eu tô bem acima do peso, mas eu vou voltar lá. Fecha pensamento. Então, eu não conseguia tirar minha moto do lugar, mas de jeito nenhum. Nem que eu tivesse toda a fé do mundo. E aí eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, né? Aí chegaram os caras. E eu usava a touca, meu cabelo preso, né? Então ninguém sabia que eu fui aquela que tinha orado. Mas aí quando eu falei, oi, bom dia, tudo bem? Quando eu falei, rapaz, é a pastora que orou lá no início. Quem é doido de não ajudar? A gente é doido de não ajudar depois de uma oração daquela. E ali me ajudaram e tudo, mas eu tenho outros testemunhos de uma das trilhas que a gente foi também aqui em Cruz das Almas, tá? E a gente estava lá na beira do mar, como é o nome daquele lugar, meu Deus? Deu branco agora. Depois de Cachoeira, Maragogipe, isso aí. Pronto, a gente estava lá em Maragogipe, aí o cara, na hora de pagar a conta, ele deu conta, ó, na hora de pagar a conta, rimou, viu? Deu conta que tinha perdido a carteira. E tinha perdido a carteira de motorista. E a função dele era motorista. Todo mundo zombou com ele. Quando você traz a carteira de motorista para uma trilha, rapaz, você também é mané, né? Eu não sei o que deu na minha cabeça naquela hora. E quem estava tomando uma era eles, não fui eu. Aí eu fiz assim, olha, nós vamos achar a sua carteira em nome de Jesus. Aí falaram, pronto, a crente agora enlouqueceu. Aí o irmão Elilson levantou e falou, nós vamos encontrar. Eu, pronto, Deus, agora o Senhor tem que honrar a fé da gente, né? Mas eu estou te falando isso aqui que não importa o lugar que você está inserido, querido. Você tem que deixar a luz de Jesus brilhar através de você. Ô, pastor Arlen, eram uns 80 quilômetros de trilha ou mais, dentro do mato mesmo, que é dentro de mato. Lugar que você fala assim, não tem como passar, só passa de moto que tem coragem mesmo. Aí dividiu as turmas, né? Vai para um lado. E o cara falou: olha, se encontrar, eu vou pagar rodada de sorvete para todo mundo. Eu falei: pode preparar o bolso, que você vai pagar sorvete para todo mundo. Aí, quando eu subi na moto, fez assim, Carla, você é doida mesmo. Quando você fala um negócio dele, eu falei: ó, Deus, eu não sei como eu falei, mas honra o que tua serva falou. Aí a gente estava, quem faz trilha aqui, ou já fez, já ouviu falar na ladeira de pedra de Muritiba que tem. É umas pedras dessa altura aqui, ó. E aí a gente parou a moto embaixo, eu e seu Elilson, irmão Elilson, paramos a moto embaixo. E a gente viu um negócio brilhando assim lá em cima. Aí eu, meu Deus, faz que seja, faz que seja. A gente andando com aquelas botas de trilha, né? Você nem consegue andar direito. Quando a gente chegou, o que é que tava lá? A carteira.
Aí o irmão Elilson pegou, oh meu Deus, o Senhor é maravilhoso, obrigado que o Senhor honrou a nossa fé. E o cara teve que pagar sorvete para todo mundo. Mas por que eu estou te falando isso aqui? Não é errado você andar com quem não é crente, muito pelo contrário, você tem que estar nesse meio, mas se você está maduro na fé. Porque se você não estiver maduro, querido, você vai querer o golinho da cerveja, do que eles estão fazendo lá. Mas vamos voltar aqui para a palavra. Qual foi o texto que eu pedi para abrir? Ó, vocês não estão dormindo não, vocês estão acordados, viu? Lucas 4, do 1 ao 13. Eu não tenho tempo de ler, mas aqui nos fala acerca da tentação de Jesus. Eu vou ler só algumas partes, tá? Nos diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então Jesus, ele estava em jejum, em oração, e durante 40 dias, e no final Jesus teve fome. No final, Jesus ali, ele teve fome, teve vontade de comer algo. Ô querido, se jejuar 24 horas é difícil, imagine 40 dias. E aí, Jesus está lá, quem aparece para ele? Não foi o Espírito Santo. O diabo. Aí o diabo no versículo 3 fala assim: se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Ué, se tu és o filho de Deus, manda a pedra transformar em pão. Jesus tinha poder para isso, sim ou não? Mas aí Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ei, preste atenção nisso aqui, eu não vou ler todos os outros textos, tá? Mas em cada um deles, aonde Jesus foi tentado, aonde Jesus foi provado, ele venceu Satanás com algo. Ele falava o quê? Está escrito. Pegue isso aí para a sua vida, jovem. Jesus venceu a Satanás com a palavra. Como que você vai vencer a Satanás aqui, querido? Com a palavra. Como que você vai se posicionar em meio às tentações lá na faculdade? Tá aí agora, ó, acabou de receber um zap. Olha, passa aqui depois. Passa não, irmão, é cilada, né? Chuta, chuta, chuta aqui é laço. Chuta, chuta, chuta aqui é laço. Eu tô falando sério. Você nem vai passar lá, irmão. Você vai passar longe. Você vai passar longe. Como que você vai vencer? Com a palavra. Ah, cara, você fala isso aí, porque para você é fácil. Você acha que eu sou feita de outro material? Sou feita do mesmo material que você, uai. Sou feita de carne e osso, o próprio Jesus. Ele abriu mão. Lá em Filipenses 2, do 6 a 8, fala: embora sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, o próprio Jesus, ele caminhou nessa terra como homem, como eu, como você, em carne e osso. Então, se Jesus venceu, nós também podemos vencer. Mas por que Jesus venceu? Porque ele estava firmado na rocha, firmado na palavra. Seja um crente, querido, que saiba a Bíblia, ainda que você não saiba os versículos, tá? Mas tenha a Bíblia aí dentro de você. Você acha que foi fácil para Jesus? Lógico que não. Quando Jesus estava ali na cruz, está em Lucas 22, 42, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Senhor, se possível, olha, está pesado, está difícil. Ele estava ali carregando todo o pecado da humanidade.
Mas ele falou, pai, se for possível, passa. Mas ele falou, olha, pai, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Como que você vai vencer o homossexualismo? Colocando a vontade do Senhor em primeiro lugar. Eu conheço pessoas que foram libertas do homossexualismo. Então, se elas foram libertas, se há alguém me ouvindo aqui na internet, ou se há alguém aqui que luta contra isso, querido, você vai vencer também. Mas para isso, você precisa se encher da palavra. Para isso, você precisa mergulhar mais e mais nessa palavra. Para isso, você precisa firmar a sua vida na rocha. Porque os ventos vão vir. As tempestades virão. As tentações, assim como Jesus foi tentado, eu e você somos tentados. Uma outra coisa, decida ter um namoro santo que glorifique a Deus. Eu vou abrir isso aqui para vocês. Quando eu conheci o meu esposo e nós cortejamos primeiro, porque o Tyler estava no primeiro ano do seminário, eu estava no segundo lá, então o primeiro ano não podia beijar, né? E aí só depois do Natal foi que o diretor liberou a gente para beijar, né? E aí, irmão, tinha beijo que eu falava, não me beije dessa forma. Eu não posso. Ei, quem bota limite é a mulher, tá? Sai pra lá. Porque senão eu ia pecar, irmãos. Beijo bom danado. Coisa boa. Mas tem coisas que estão separadas para o casamento. Tem coisas que não podem ser despertadas antes. Ah, mas eu já provei da fruta. Pronto, aí é que você não pode mesmo. Eu estou falando sério isso aqui. Ainda bem que eu estou falando para jovens, né? Minha filha depois vai me perguntar o que é que eu falei, né? Eu converso também, não tão assim, né? Mas você precisa entender que você precisa honrar ao Senhor. E eu casei com o Tyler no civil antes de casar aqui. Para agilizar questões de minhas documentações e tudo lá. E até falaram, não, já está casado. Olha, filha, a gente faz aí um online e abençoa e está liberado. E eu falei, não. Não, eu tenho um sonho. Olha, queridos, eu casei considerada aí para a sociedade velha, né? E eu falei, não, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que o meu pai me entregue no altar para o meu esposo. E quando o meu pai me entregar, literalmente, eu serei a mulher dele. Mas antes, não. Você acha que foi fácil? Hã? Até falaram, cara, a gente faz um casamento aqui primeiro. Vai ter o casamento nos Estados Unidos primeiro. E eu falei, não é isso que eu quero. E meu pai, cabra macho, viu? Que conheceu o coronel, era coronel mesmo, viu? Meu pai falou com o Tyler, uma pessoa traduzindo. E meu pai falou, olha, se minha filha, né, aceitou você, é porque você, com certeza, deve ser um rapaz bom. Mas olha, filha minha, não é assim não, viu? Você quer casar com ela? Você vem casar com ela aqui no Brasil. O coronel jogou duro. E o Tyler, sim, senhor. Sim, senhor. E Deus tem nos honrado. Sabe quando eu passei a ser esposa do Tyler? Após aqui nesse altar. Teve alguém que veio no casamento? Aí, ó, turminha boa. Foi lindo, não foi? É. Após aqui, irmãos. Após aqui, após ter a bênção. Após o meu pai me entregar para ele. Após aqui. Mas houveram momentos lá que não foram fáceis. Porque eu amava ele, ele me amava. Tem beijo que você não pode dar no namoro, no noivado. Só depois que casar. Aí hoje a gente brinca, né? A gente tem que beijar mais.
Porque com as filhas não dá para ficar beijando, né? Quem tem filho, não dá, querida, é só isso aqui. Nunca dei um beijo na frente das minhas filhas, porque eu não quero despertar isso nelas. E aí eu falo, amor, a gente tem que se beijar mais, é igual como a gente se beijava lá antigamente, né? Mas fecha pensamento, tem muita gente ainda que não é casada. Mas, quando eu estava orando hoje, esses dias, na verdade, né? Deus colocou isso no meu coração. Firmado na rocha. Firmar os seus alicerces na rocha. Eu poderia escolher um dos temas aqui e falar sobre ele, mas não foi isso que veio ao meu coração. Mas veio muito forte. Jesus, ele é um exemplo para ser imitado. Como que ele venceu? Com a palavra. E nos momentos onde eu fui tentada no meu relacionamento, e eu falava, Deus, eu quero ter uma casa abençoada. Senhor, eu quero que as minhas filhas sejam como eu. Que não fique namorando com um e com o outro, com um e com o outro, com um e com o outro. A que já morreu, namorou com um e com o outro. Que está falando aqui é nova criatura, né? Após eu ter me convertido, eu tive um relacionamento, que eu fui noiva, e esse relacionamento foi rompido. E após esse relacionamento, aí foi que eu falei mais ainda mesmo, né? Eu falei, ó, se o senhor tem alguém para mim, fecha os meus olhos, porque eu não estou pronta agora. Eu preciso que o senhor primeiro cure o meu coração. Eu não quero que um outro relacionamento cure o meu coração. Eu quero que o Senhor cure o meu coração. Aí Jesus curou. Quando eu menos esperava, apareceu o meu esposo. E glória a Deus, estamos bem. Temos uma família de 3 princesas, lindas, abençoadas que o Senhor tem nos dado. Você quer ter uma família abençoada? Honre ao Senhor agora, amém? E para a gente poder orar, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, querido, não é normal, não é aceitável para as nossas vidas. Você precisa se posicionar. Certa vez, eu estava com algumas pessoas, crentes, tá? E de repente começou um papo lá. Eu fiz assim, esse papo não tá legal. Eu nem conhecia a pessoa que estava falando aquilo lá. Mas eu falei, olha, com licença. Eu falei, eu não concordo com isso. Não concordo. Querido, Estados Unidos é tudo muito liberal. Eu sou casada com americano. Eu conheço a cultura americana, então eu posso falar com propriedade. E eu moro nos Estados Unidos. E tem brasileiro que vai para lá e acha que pode fazer tudo que pode. E eu falo assim, a nossa cultura não é nem brasileira nem americana. A nossa cultura é a cultura dos céus. Tudo aquilo que vai contra a palavra está errado. E quando eu falei que eu não concordava, pode vir, viu, Jorge, fazer um fundinho aqui que a gente já vai orar. E quando eu falei que eu não concordava, a pessoa fez a... Ô, Glória! Aí, ó, tá vendo? É rápido, rapaz. Foi combinado, viu? Foi combinado. Foi nada, ele já tava ali, ó, tá vendo? Mas enfim. Aí a pessoa falou assim, mas o pastor fulano de tal faz assim, faz assado. E eu fiz assim, não importa. Pode ser o pastor que for. Se está contra a palavra, eu não concordo. Poxa, Carly, você é muito radical. Careta. Pode me achar o que for, careta, radical, quadrada, palmatória. Eu já fui chamada muitas vezes, palmatória do mundo. Porque nós, como cristãos, precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar nessa geração. Não importa se eu estou lá, numa cultura, no meio de um povo, que tudo é normal, tudo é liberado. Por exemplo,
Quando eu falei pro Tyler, eu falei, olha, eu tenho um sonho de que meu pai me entregue pro meu esposo. E o Tyler chegou para mim e falou, amor, eu esperei todos esses anos pela minha esposa. E eu te prometo que eu vou honrar esse sonho no seu coração. E sabe quando foi que o Tyler me desrespeitou? Nunca. Nunca me desrespeitou como mulher. Nunca passou a mão aonde não devia passar. Por quê? Isso foi estabelecido lá atrás. Vocês estão entendendo, irmãos? Um americano, aonde poderia até fazer essas coisas, porque infelizmente, há muitos que se dizem ser cristãos, vão para a igreja, vai lá no culto, mas na verdade não estão praticando nada daquilo que está na palavra. Os Estados Unidos estão precisando de um avivamento do Senhor. Os Estados Unidos estão precisando de um fogo do Espírito Santo novamente. E eu creio que Deus tem nos plantado ali com um propósito. Mas isso não é diferente aqui também na sua vida. Você precisa sair daqui hoje e falar, Senhor, me perdoe. Senhor, eu tenho feito isso e isso errado. Senhor, olha, eu tenho ferido o teu coração. Senhor, ninguém tem visto, mas olha, o Senhor tem visto aquilo que eu tenho olhado no celular. Aquilo que eu tenho olhado no computador. Ah, Senhor, quando passa aquela mulher na rua com aquela saia curta. Oh, Deus, me acode. O homem é pelo olhar mesmo. E eu imagino quão difícil seja para o homem não olhar para uma mulher bonita assim, quase nua na rua, né? Porque aqui se anda muito assim, né? Aí você tem que falar, Jesus, misericórdia. Ô Jesus, não me deixa olhar para lá, não. Você precisa começar a praticar isso, irmão. Aqui na igreja da mesma forma, se a menina vem com um negócio assim, fecha os olhos, irmão. Até troca de lugar, senta em outro canto. Irmãs, vou dar um conselho, tá? Não queira fisgar o varão pelas vestes. Mas pela sua intensidade em Jesus. Olha, o Tyler, ele era um dos rapazes mais cobiçados no seminário. Todas as meninas queriam casar com ele. Eu não queria nada com ele, porque eu achava ele muito branco. Tô confessando meus pecados. Eu falei, não, ele é branco demais. Dá não. Mas ele disse que quando ele bateu o olho em mim, ele falou, ali está a minha esposa. Mas eu sempre fui aquela, irmãos, que estava lá com todo o coração, adorando a Jesus. De joelhos, muitas vezes eu me jogava no chão, chorava diante do Senhor. E o meu esposo, né? Hoje é o meu esposo, mas naquela época o rapaz mais cobiçado do seminário, né? Ele viu que tinha algo diferente. Eu não falo isso para minha glória, tá? Mas ele viu que tinha algo diferente em mim. Ele viu que tinha um coração que amava Jesus mais que tudo. E quando o Tyler me pediu em casamento, eu já falei isso e vou falar aqui mais uma vez. Quando ele me pediu em casamento, eu tenho um outro anel, tá? De casamento, que é o que eu uso nos Estados Unidos. Que é um anel que foi da tataravó dele. Porque nos Estados Unidos, o anel de casamento não é esse. É um anel cheio de brilhante, né? E tudo. Então, quando eu venho pro Brasil, eu deixo ele guardadinho lá. Porque eu não quero correr o risco, né? Eu não quero correr o risco, né? De perder algo que há um significado muito importante para a família. Mas quando ele me pediu em casamento, ele me deu aquele anel. E a minha primeira reação foi chorar. Eu só fazia chorar. Eu chorava. Eu fiquei... Lá é diferente. Lá não é como a gente faz aqui, aquela reunião familiar. Não. Lá o homem surpreende a mulher. Ele não combina com a mulher. Ele não combina. Ele não fala assim, olha, eu vou te pedir em casamento, tá? Não. É uma surpresa. E ele realmente me surpreendeu. Eu não esperava. E eu chorava. Meu Deus, e agora? Passava 1000 coisas na minha cabeça. Aí ele fez assim, pronto, pedi cedo demais, ela vai falar não. Aí eu parei de chorar,
Olhei para ele, né? Ele é altão, então eu olhei para ele assim, né? E eu falei, eu aceito, mas com uma condição. Se você não se importar em ser o segundo, porque o primeiro eu já tenho, que é Jesus. E ali ele olhou para mim, aí ele fez assim, eu não me importo, como eu te prometo, a te ajudar na sua caminhada com Jesus. E o meu esposo tem sido esse homem que tem me apoiado. Ele falou comigo hoje, amor, já não estou aguentando de saudade. Doendo, amor. É ruim demais ficar aqui sem você e as meninas. Mas eu entendo, amor, que há um propósito de você ainda estar aí. Gente, o cara tem que ser muito crente para entender isso, pastor Arlen. Para entender deixar a esposa e as filhas em outra nação. Você pode se colocar em pé aí onde você está.